Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Agência Brasileira de Inteligência reforçou que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas. No Paraná, o Ministério Público denuncia a bolsonarista que matou o petista e aponta como motivação do crime a preferência política. E PDT dá o pontapé na eleição e oficializa o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Eu começo essa edição retomando aquele assunto que você já está acompanhando aqui no Panorama, que é a repercussão daquela reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores. Nesse encontro, ele repetiu mentiras sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e também sobre o sistema eleitoral. E tudo, como sempre, sem provas. E esse assunto continua repercutindo. O que eu tenho de novo é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ainda não se manifestaram sobre esse assunto. Mas, enquanto eles ficam em silêncio, outras instituições estão se pronunciando sobre esse assunto. Hoje, por exemplo, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Agência Brasileira de Inteligência divulgou uma nota pública em que afirma que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do atual sistema, 25 anos atrás. Essa manifestação ela é muito importante porque a ABIN ela é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional, que tem como ministro-chefe o general Augusto Heleno. Ele foi um dos organizadores desse evento com embaixadores, em que Jair Bolsonaro mostrou um PowerPoint e repetiu mentiras sobre fraudes nas urnas eletrônicas que teriam acontecido nas eleições de 2014, 2018 e 2020. Por isso que essa manifestação dos profissionais da ABIN, que é ligada ao governo, é muito importante. Essa nota da União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN diz o seguinte, abre aspas, ao longo de toda a história da utilização da urna eletrônica, os profissionais de inteligência de Estado têm prestado apoio técnico especializado à Justiça Eleitoral no fornecimento e implementação de sistemas e dispositivos criptográficos que contribuem para a autenticidade, a confidencialidade e a inviolabilidade dos programas e dados das urnas eletrônicas no país. Essa nota, ela segue dizendo que a criptografia de Estado e os sistemas de assinatura digital desenvolvidos e aperfeiçoados pelos servidores da ABIN fazem parte do ecossistema complexo de barreiras que tem resistido com sucesso às diversas tentativas de ataques executadas durante testes públicos de segurança da plataforma, como reconhece publicamente o Tribunal Superior Eleitoral. Fecha aspas. Esse posicionamento, ele se soma ao de outras categorias que repudiaram as declarações de Bolsonaro contra a lisura das eleições. Como você está acompanhando aqui nas duas edições do Panorama, peritos e delegados da Polícia Federal, magistrados e procuradores de todo o país já se colocaram em defesa das urnas eletrônicas. E falando de procuradores, hoje o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, falou sobre o silêncio de Augusto Aras. Em entrevista à Globo News, o procurador disse que essa falta de pronunciamento é sim preocupante, mas ele ressaltou que a instituição PGR está funcionando. Agora, a instituição falou, eu queria deixar isso bem claro. Não falou pelo seu órgão de cúpula. O Procurador-Geral da República ele terá que se manifestar e terá que o fazer de uma forma muito clara. A instituição como um todo, aqueles colegas que estão atuando no processo eleitoral, ou mesmo aqueles que não estão no processo eleitoral, mas estão acompanhando, como é o caso dos procuradores regionais do Direito do Cidadão e o Procurador Federal do Direito do Cidadão, manifestaram claramente qual é a posição da instituição. A instituição
não aceita qualquer tipo de ameaça à democracia e repudia de forma muito clara qualquer tentativa de tirar o crédito, a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e das urnas. Mas a instituição não está parada, isso é importante nós separarmos, nem sempre é tão visível para quem não está dentro da casa, que existe a instituição além do Procurador-Geral da República, embora o papel dele seja essencial nesse momento. Nesse evento que Bolsonaro organizou com embaixadores, chamou a atenção a participação de militares, como o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Hoje ele é visto pelos colegas da ativa do Exército mais como um político do que um militar. Ele é general de 4 estrelas e era classificado dentro do Exército como um militar sensato, mas ele acabou mudando de postura ao assumir o comando desse ministério. E por que eu estou falando isso? Porque o jornalista da Globo News, Valdo Cruz, apurou que militares do alto comando do Exército que estão insatisfeitos com o ministro da Defesa entraram em contato com os ministros do Supremo Tribunal Federal para informar que não endossam as tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas. Segundo esses militares da ativa, Bolsonaro ultrapassou todos os limites ao reunir embaixadores sediados em Brasília para fazer ataques contra os ministros do STF e também contra o processo que rege as eleições do nosso país. Na avaliação desses militares que foram ouvidos por Valdo Cruz, o encontro serviu para desgastar ainda mais a imagem do Brasil no exterior. E segundo o jornalista, a decisão dos militares de mostrar que não estão alinhados ao discurso presidencial, no momento em que Bolsonaro subiu ainda mais o tom, foi muito bem recebida dentro do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje teve uma operação da Polícia Federal em São Luís, capital do Maranhão, e também em outras cidades do estado, para investigar suspeitas de fraudes em contratos da empreiteira ConstruService com a Condevasp. E o que é isso? A Condevasp é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. E essa estatal, ela é loteada pelo Centrão, que é a principal base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Inclusive, a Condevasp foi um dos principais destinos das emendas parlamentares do chamado orçamento secreto, fazendo com que essa empresa estatal ampliasse a área de atuação, deixando de promover projetos de irrigação e de agricultura para realizar obras e entregas de máquinas. Essa operação de hoje da Polícia Federal, ela foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que, segundo a Polícia Federal, era estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro envolvendo verbas federais. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e também um de prisão temporária, envolvendo o empresário Eduardo José Barros Costa, que é apontado pelas investigações como sócio oculto dessa empreiteira. Ele é conhecido como Imperador. E em imagens que foram divulgadas pela PF, é possível ver que foram apreendidos relógios e bolsas de grifes, além de malotes de dinheiro em espécie que estavam armazenados em cofre. E agora eu vou detalhar para você o que a investigação da Polícia Federal constatou nesse caso. Seguinte, a PF constatou a existência de um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro por meio de licitações fraudadas. Segundo a corporação, eram criadas empresas de fachada para criar uma falsa concorrência nas compras feitas pela estatal. E no fim, sempre saía vencedora da licitação a empresa principal desse grupo criminoso, que possui contratos com a Condevasp. E se forem confirmadas essas suspeitas, os investigados vão responder por fraude à licitação, lavagem de capitais e associação criminosa. E hoje também teve uma outra operação da Polícia Federal, mas dessa vez no Amazonas. A polícia descobriu que garimpeiros pagaram propina no interior da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Jutaí, no Amazonas, para manterem a prática ilegal na região. Essa propina ela era paga em ouro ou em dinheiro
e esse grupo acreditava que assim manteria a fiscalização afastada. De acordo com as investigações da Polícia Federal, alguns garimpeiros queriam pagar propina ao prefeito Pedro Macário Barbosa, enquanto outros destinavam esse pagamento à Secretaria de Meio Ambiente. E durante a operação, a irmã do prefeito foi presa em flagrante por estar de posse de ouro e R$40 mil em dinheiro. E o prefeito de Jutaí, Pedro Macário Barbosa, foi afastado do cargo por uma decisão da Justiça. Além dessas suspeitas que eu contei para você, a Polícia Federal também trabalha com uma hipótese de que o prefeito tem a sua própria draga para retirar ouro do rio e lucrar com garimpo ilegal. E não é a primeira vez que ele está na mira da polícia. Em novembro de 2021, o prefeito foi preso com 200 gramas de ouro no aeroporto de Tefé, quando tentava embarcar com destino a Manaus. De acordo com a Polícia Federal, toda atividade de extração de minério na região é ilegal. Ainda no noticiário policial, hoje teve atualizações sobre aquele caso do petista que foi morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje o Ministério Público denunciou por homicídio qualificado o policial penal Jorge Guaranho, que é responsável por matar a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Relembrando para você, Jorge Guaranho invadiu a festa de Marcelo, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores, e ele fez isso após ter acesso às imagens da comemoração. E depois de discutir com o aniversariante e gritar o nome do presidente Jair Bolsonaro, ele foi embora do local, voltou armado e disparou 4 vezes contra Marcelo. E sobre essa denúncia, o promotor de justiça Tiago Lisboa Mendonça explicou que o Ministério Público chegou à conclusão que o agressor agiu por motivo fútil, por preferências político-partidárias antagônicas. É aquele motivo flagrantemente desproporcional. Banal, exatamente. E nós entendemos que em razão dessa divergência, desse antagonismo em razão de preferência político-partidária, o crime foi praticado por motivo fútil. Eu lembro você que a Polícia Civil do Paraná classificou esse assassinato na semana passada de forma diferente. Na sexta-feira, o bolsonarista foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe. E a delegada do caso disse que ele atirou contra Marcelo por ter se sentido ofendido, já que o petista jogou um punhado de terra e pedra contra o carro dele após uma provocação política. Mas a delegada disse que, mesmo assim, a morte não foi provocada por motivo político, por ter entendido que esses disparos tenham sido feitos em um segundo momento após a escalada da discussão. E hoje o promotor do caso contrariou essa possibilidade apontada no relatório policial, de que o bolsonarista se sentiu humilhado durante a discussão e por isso cometeu esse crime. O promotor ainda acrescentou que o atirador colocou a vida de mais pessoas em risco ao efetuar esses disparos no salão de festas. Apesar disso, a promotoria informou também que não foi constatado crime de ódio, discriminação ou um crime contra o Estado Democrático de Direito. Outro promotor que faz parte dessa denúncia, Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva, disse que vai esperar mais laudos por parte da Polícia Civil. Jorge Guaranho, ele foi baleado, ele está internado e teve a prisão decretada. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. As mudanças causadas pela transformação digital nos bancos já podem ser facilmente notadas. Segundo uma pesquisa solicitada pela Fiserv e feita pela Toluna Insights, cerca de 1/5 da população brasileira realiza seus controles financeiros em contas digitais. E o BV dispõe de uma conta digital e de melhoria contínua. E a experiência do usuário tem sido um dos principais pontos considerados na trajetória de transformação em diversos setores dentro do banco. Além disso, tem ampliado investimentos em tecnologia e dados
e também na mudança da cultura corporativa e na diversificação dos negócios para se tornar um banco cada vez mais conectado. Para saber mais, acesse dv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Vacina Sim. Voltando ao noticiário, eu tenho uma ótima informação. O Instituto Butantan informou hoje que vai importar um insumo farmacêutico ativo, o IFA, que é aquela matéria-prima da vacina, para produzir 10 milhões de doses do imunizante Coronavac para vacinar as crianças de 3 a 4 anos. O pedido é de 8 mil litros desse IFA e foi feito à farmacêutica Sinovac. E essa importação, ela vai demorar algumas semanas. E até por isso que o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que esse pedido aconteceu antes que o Ministério da Saúde inclua a vacinação dessa faixa etária no Programa Nacional de Imunizações. Estávamos aguardando o Ministério da Saúde incluir a Coronavac no PNI para que a gente pudesse realizar não só a importação e a distribuição pelo Instituto Butantan da Coronavac para todo o Brasil para vacinação de crianças de 3 e 4 anos. Essa decisão ainda não foi tomada. E eu percebo que nós não podemos esperar. Então eu já determinei ao Instituto Butantan que faça a importação dessas vacinas. Olha, vai depender dos trâmites legais, mas a importação ela deve levar aí algumas semanas para que, se possível, ainda no mês de agosto, a gente tenha essas vacinas disponíveis e podemos começar a vacinação dessas crianças. Depois de prontas, as vacinas serão colocadas à disposição do Ministério da Saúde para compra e distribuição para todo o Brasil. Lembrando para você que na semana passada o Ministério da Saúde recomendou a vacinação de crianças de 3 a 4 anos com a Coronavac, mas não enviou novas remessas para os estados. Na capital paulista, por exemplo, o estoque ele só é suficiente para vacinar 24% dessa faixa etária com as 2 doses. E o público por aqui é estimado em 314 mil crianças. E como alternativa, a Prefeitura de São Paulo começou a vacinação apenas para o grupo prioritário, que é de crianças imunossuprimidas, que têm problemas com a imunidade, também as crianças que têm comorbidades, deficiências ou crianças que são indígenas. Hoje foi dado o pontapé inicial das eleições de forma oficial, porque o PDT aprovou em convenção nacional, por aclamação e sem votos contrários, a escolha de Ciro Gomes como candidato à presidência da República. Essa oficialização da candidatura ela foi realizada na sede do partido em Brasília, nesse primeiro dia do período para a realização das convenções partidárias, conforme o calendário do TSE. E Ciro Gomes vai disputar o Palácio do Planalto pela 4ª vez. Ele já foi ministro da Fazenda, prefeito de Sobral e também governador do Ceará. E como o PDT não tem nenhuma aliança com outros partidos, a legenda ainda não definiu quem vai ocupar a vaga de vice-presidente nessa chapa que é encabeçada por Ciro Gomes. E enquanto esse ponto não é decidido, o pedetista já está fazendo campanha. Ele diz que quer fazer das eleições um plebiscito de ideias. E para isso, ele se apresenta como uma alternativa à polarização e contra esse sistema. A campanha de Ciro vende a candidatura dele como uma espécie de vote em um e se livre dos dois, em referência a Lula e Bolsonaro. Segundo o candidato, os nomes do PT e do PL representam um vazio de ideias. Agora eu vou falar sobre o caso do médico Bolívar Guerreiro Silva, que manteve em cárcere privado uma paciente em um hospital no Rio de Janeiro. E conforme esse caso está repercutindo, mais pessoas estão aparecendo na polícia para fazer denúncias contra esse médico. E a família de uma mulher que fez uma cirurgia estética com esse cirurgião diz que a paciente morreu por complicações causadas pelo procedimento que foi realizado no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Esse médico está preso por manter em cárcere privado durante 2 meses uma outra paciente, a Daiana Cavalcante, impedindo que ela fosse transferida desse hospital para tratar também de complicações após uma cirurgia estética. Como eu falei para você, depois da repercussão desse caso de Daiane, parentes da Rafaela de Souza Ferreira resolveram procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Caxias nesta quarta-feira para registrar uma ocorrência. A tia de Rafaela, Jane Nunes Ferreira, diz que a sobrinha fez uma cirurgia para colocar silicone, além do procedimento de abdominoplastia em agosto do ano passado. E ela morreu 2 meses depois, após complicações. Ela voltou para casa, ficou alguns dias, voltou tirar os pontos e depois ela veio a ficar cansada, sentir muito cansada e voltou ao hospital. A hospital ficou com ela, só que não falava o que era e a gente não podia ver ela. Não tinha acompanhante, porque dizia que ela era de maior. Porque ela morreu no dia 3 mesmo ela foi sepultada, o hospital pagou tudo, sepultamento e tudo. A família desconfiou quando o hospital quis arcar com os gastos do enterro, mas como eles estavam abalados, eles não chegaram a investigar e levar esse caso para a polícia. A tia de Rafaela disse ainda que o hospital atestou a morte da jovem como insuficiência respiratória causada pela Covid-19. Mas a família disse que a mulher não contraiu coronavírus. Eles dizem que o hospital, no qual o médico Bolívar é sócio, tentou esconder o erro médico. Rafaela tinha 24 anos e deixou 2 filhos. E até agora, pelo menos 9 mulheres já procuraram a delegacia para denunciar que foram vítimas do cirurgião. As outras vítimas relataram ter sofrido com erros médicos e maus tratos. Além disso, 2 delas disseram que foram operadas por enfermeiras da equipe de Bolívar. Já a Daiana Cavalcante, de 36 anos, que ficou em cárcere privado, ela segue internada após complicações causadas pela cirurgia estética e ela fez um apelo em um vídeo dizendo que a pele necrosou e que o médico que a atendeu acabou com os planos dela. Ela disse que deseja sair do Hospital Santa Branca, em Caxias. Tô sentindo muita dor, tô muito cansada. Eu tô aberta, sem ponto, na parte de cima e embaixo eu tô cheia de ponto e com vácuo. Então eu tô muito fraquinha. Eu só queria que me tirassem daqui para outro médico me acompanhar, porque eu já não aguento mais. Eu não aguento mais o que esse homem fez comigo. O meu peito tá todo necrosado. Tá doendo tanto. Daiana está internada em estado grave, esperando uma transferência para outro hospital. A família da paciente conseguiu 2 liminares na justiça para que ela seja levada para outra unidade, mas nenhuma liminar foi cumprida. De acordo com o inquérito do caso que foi enviado à Justiça, há sinais claros de que Daiana pode estar com uma infecção generalizada e em situação grave. A polícia também acredita que a vítima estaria sendo mantida no hospital para ocultar uma atividade criminosa do médico. Todos esses casos que eu contei para você aconteceram no Hospital Santa Branca, que é particular. Em nota, o hospital e o médico negaram irregularidades. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia hoje com uma leve alta de 0,04% aos 98.286 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,74% aos R$ 5,460. Já o euro fechou o dia também com uma alta de 0,27% aos R$ 5,557. No cenário internacional, a onda de calor continua na Europa e a Espanha relatou hoje mais de 500 mortes ligadas às temperaturas extremas.
Esse fenômeno, que durou de 9 a 18 de julho, foi a que apresentou maior anomalia de temperatura registrada na Espanha desde o início da série histórica em 1975. O presidente da Espanha, Pedro Sánchez, alertou a população que a mudança climática mata. No total, na Europa, mais de 1.500 pessoas morreram desde o começo do verão no continente, que começou no dia 21 do mês passado. Já nos Estados Unidos, uma onda de calor atinge uma ampla faixa do país pelo segundo dia seguido, e cerca de 100 milhões de pessoas devem enfrentar temperaturas acima dos 38 graus. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, o país está em alerta de Nova York a Las Vegas. Até por isso que o órgão aconselhou a população a se manter hidratada, ficar em casa e evitar atividades extenuantes. Já no Reino Unido, a disputa para substituir o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai ser entre o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss. Essa definição aconteceu hoje na 5ª etapa da votação, e Sunak recebeu 137 votos e Liz Truss 113. E hoje também o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que agora é interino, ele fez a última aparição como parlamentar. Com uma salva de palmas do partido dele e vaias dos opositores, ele saiu do parlamento com uma referência ao filme Exterminador do Futuro. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Pois é, como diz o Casimiro, ele meteu esse bordão do personagem de Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador do Futuro, pode ser traduzida como um até mais tarde. Hasta la vista pra você, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem o e-mail que é juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, tem mais Panorama, a edição da manhã com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.